Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Acabei de chegar aqui de uma caminhada e fui abrir o danado do Facebook. Aí eu não posso deixar de fazer um vídeo em relação que eu me deparei, né, com uma postagem do soberano grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Você que é maçom dessa jurisdição, ou você também que não é maçom dessa jurisdição, mas é um simpatizante da maçonaria, deve ter se deparado com esse manifesto. Mas antes que eu adentre, né, nessa narrativa desse grão-mestre, permita-me fazer uma introdução para que você possa entender melhor o que eu vou falar para vocês hoje. Eu tenho 25 anos de maçonaria. Desses 25 anos, são 22 de maçonaria institucional, ou seja, vivendo de forma muito objetiva no Grande Oriente do Brasil, e a minha última passagem foi na grande loja aqui do estado do Ceará. E eu vivenciei algo que eu acho que só um louco, só um maçom doido, que vai querer fazer uma contextualização em relação do que eu vou falar. É muito confortável um mestre maçom ou um mestre do alto corpo de uma instituição, ou até mesmo um mestre instalado dessas instituições, direcionar falas, ou seja, falar para a sua eclésia. É porque eles estão em uma zona de conforto que vos dá uma segurança de que ele pode falar qualquer abobrinha, qualquer besteira, sem princípios para sustentar a sua tese. Porque ele sabe que não vai ser contextualizado, ele não vai ser contrariado. Ninguém, quando ele fizer o manifesto, quando ele fizer a fala, vai entrar em contra-argumento em relação ao que ele vai falar. Vão aceitar, mesmo que não aceite como verdade, mesmo que não absolva, mas a sua fala vai fluir. Ou seja, não vai haver nenhum tipo de contextualização. Quando se fala que a maçonaria é filosófica, né, que ela induz os seus associados a serem pensadores, mas isso não é vivenciado. Isso é fato. Isso é fato. Não existe discussões filosóficas no âmbito maçônico. Não existe. Existem restrições. Então você, como maçom, você que galga uma posição ou estar numa posição de uma potência maçônica ou da sua loja, no seu micro, você é um mestre instalado, você tem o conforto, né? Você tem, digamos assim, a palavra é essa, conforto, de falar qualquer abobrinha, qualquer besteira, em todos os temas, seja da historicidade, seja de uma peça de arquitetura que você vai apresentar, você está numa zona de conforto, porque você não vai ter uma contextualização filosófica. Ninguém vai te questionar, vão ouvir e simplesmente vão guardar. Mesmo que aquelas pessoas, que era o meu caso, eu vou aqui ser bastante sincero com você, eu fui muito criticado na minha loja, fui muito criticado na instituição porque eu fazia contextualizações. Quando um irmão falava algo que não tinha princípio argumentativo, simplesmente ele fazia afirmações, ele aplicava aquilo como verdade por estar numa zona de conforto, eu era o único na minha eclésia que fazia contextualizações. Eu dizia, meu irmão, não é bem assim não. Você simplesmente fez uma afirmação, você não mostrou princípio. Você está repetindo aquilo que alguém disse. Você nem sequer apresentou fontes. Você simplesmente está fazendo uma narrativa e quer que eu aceite essa sua fala como verdade? E isso me levava a ser visto pelos maçons como um desagregador, como uma pessoa, digamos assim, que queria quebrar a harmonia da loja, porque eu fazia contextualizações, quando a fala do narrador era incoerente, né? Até porque era me dado esse momento, né? Quando jogava a palavra nas colunas, era me dado esse direito. E eu ficava olhando
diante da eclésia, ficava olhando ali, ninguém fazia contextualizações, o cara falava besteira em cima de besteira, sem princípios argumentativos, simplesmente porque ele ouviu falar, sem apresentar a fonte, e as pessoas aceitavam. Então é muito confortável da parte de um dirigente, né, de um soberano grão-mestre, fazer uma declaração sem princípio, simplesmente de forma tendenciosa, porque ele sabe que ninguém vai contextualizar, ninguém vai contrariar a sua fala. E agora, recentemente, vocês devem estar sabido, vocês que estão envolvidos nesse mundo maçônico, o soberano grão-mestre do Grande Oriente do Brasil fez um manifesto, meus irmãos, um manifesto tendencioso, acusatório, mas não apresenta princípio para sustentar a sua tese. São falas, né, comuns que nós estamos cansados de ouvir e que, se você fizer a contextualização, simplesmente ele vai dizer: rapaz, fique no seu lugar, eu sou o sabentíssimo, eu sou o dono da verdade. E se você não concordar, a porta da frente como é que ela fala? A porta da frente é a porta da serventia. Se não está satisfeito, saia. É desse jeito que ocorre nesse mundo maçônico. Então o cara fala o que ele acha que... Aliás, ele fala porque sabe que não vai ser contextualizado. Mas o que ocorre hoje nessa era cosmonáutica, principalmente quando você traz um manifesto desse ao público, né, numa rede social, você vai se deparar com uma pessoa como Jair Gomes. Você vai se deparar com uma pessoa como Francisco, como Raimundo, como Antônio. E aí as pessoas vão fazer contextualizações em relação à sua fala. E essas falas em âmbito, no seu micro, dentro da sua loja, dentro da sua jurisdição, você sabe que não vai receber nenhum tipo de contextualização. Mas se trouxer ao público, você vai ser desmascarado, digamos assim. É o que eu vou tentar aqui, de certa forma, ser bastante sucinto na minha fala e bastante pedagógico. Eu não vou aqui entrar em toda a narrativa, mas alguns pontos, né? Alguns pontos, se você conseguiu ter acesso a esse manifesto desse grão-mestre, você vai se deparar com uma incoerência sobre a sua fala gritante, que se você de fato é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que busca a verdade por meio da investigação constante, você vai se deparar com esse trecho da narrativa do mesmo, e você vai perder todo, digamos uma palavra muito vulgar, mas todo o tesão de continuar a leitura. Mas como um bom filósofo, como um bom pensador, eu dei continuidade a toda a leitura, e a leitura, ou seja, a narrativa totalmente sem princípio, simplesmente afirmações tendenciosas, afirmações doutrinatórias, afirmações ortodoxas, como se ele fosse o dono da verdade. O que chamou a minha atenção foi o ponto onde ele diz que a sua instituição, né, o Grande Oriente do Brasil, tem a ortoga da República Federativa do Brasil para se declarar a única potência maçônica no Brasil que tem o direito da representabilidade do que consiste a regularidade maçônica. Um silêncio fúnebre para que você possa interiorizar, intuir o desespero, o conteúdo da falácia da fala desse grão-mestre. Mas já eu não estou entendendo ainda o que tu quer dizer com que ele diz. Bem, para que você possa entender, permita-me, não é a minha área, né? Mas como a gente estuda vários, digamos assim, um leque, né? Para que a gente possa aqui trazer para você um conteúdo esclarecedor, em relação ao que consiste a nossa República Federativa em âmbito constitucional. Nós somos sabedores, você aprende isso no jardim da infância, né? No meu tempo era assim, né? Nós tínhamos a moral e cívica, né? Que era uma cadeira na escola primária, que nós estudávamos as leis do país e etc.
E nós, nessa matéria, nós estudamos a Constituição do nosso país. E a nossa Constituição hoje nos declara um Estado laico, né? Um Estado laico. Nós não temos uma religião ou uma fraternidade ou uma ordem esotérica que tenha a ortoga do Estado em dizer que ela é a representante, digamos assim, e que todas as outras que existem nessa geografia não são verdadeiras, porque o Estado deu a essa instituição a legalidade, veja bem, acompanhe o meu raciocínio, a legalidade dela se declarar a representante mediante ao Estado, em se declarar, em dizer que ela é a única potência, digamos, a potência representativa no Brasil em termos maçônicos. É isso que esse grão-mestre declarou na sua postagem. Mesmo que esteja indiretamente nas entrelinhas, mas para um bom hermenêutico, um bom exegeta vai saber que ele está sendo tendencioso e apresentando essa ideia. E que, quando se apresenta uma tese, com certeza será trabalhada no âmbito federativo da sua instituição. Isso vai ser, digamos assim, disseminado em âmbito dos seus associados para que possa ser doutrinado esses maçons e passem a acreditar nessa narrativa desse grão-mestre. Então ele disse o seguinte, que o Grande Oriente do Brasil é uma potência maçônica que tem a ortoga da República Federativa do Brasil em se declarar a potência maçônica que representa o Brasil em termos maçônicos. Aí vem a pergunta do sábio burro. Bem, a Constituição do Brasil diz que nós somos um Estado laico. Não temos uma religião do Estado. Não temos uma escola iniciática que o Estado diga que essa todos devem seguir. Ou seja, que as outras são mentirosas, que as outras são espúrias, que as outras são falsas. Nós não temos, digamos assim, nesse âmbito maçônico, nós não temos essa legalidade dita pelo Estado. Temos, se você é jurista, se você é um legislador, me corrija se eu estou errado, me corrija. Mas na Constituição diz que nós somos um Estado laico. Um Estado laico, de direito. E que no artigo 5 diz que todo indivíduo, todo cidadão tem direito de professar a sua fé, ter a sua religião, ter a sua fraternidade, ser macumbeiro, ser espírita, e etc, etc. E aí esse indivíduo vem publicamente assegurar a sua instituição, dizendo que a sua legalidade procede tanto do âmbito universal, do reconhecimento da maçonaria universal, e que não é o bastante, ele diz que tem o reconhecimento, a ortoga do Estado e se dizer a maçonaria no Brasil. A maçonaria. Eu gostaria que me desse provas comprobatórias para que eu retire a minha fala. Para que, de fato, eu passe a defender essa teoria desse soberano grão-mestre dessa instituição. Porque, meu irmão, é uma falácia, é uma tendenciosidade, é uma arrogância, é uma prepotência, é um desespero, algo tão tenebroso em termos maçônicos que eu não achava que eu ia viver para ver isso. A maçonaria, digamos, desse indivíduo, dessa instituição, dizer que ela tem a ortoga do Estado, que o Estado está dizendo, digamos assim, declarou para ela, porque eu estou buscando, antes de eu vim fazer esse vídeo, eu busquei se há um trâmite no Legislativo Federal, se está correndo, digamos assim, um pedido de algum legislador, de algum deputado federal ou de algum senador para que dê essa legalidade ao Grande Oriente do Brasil em se declarar, em dizer que ela é a única potência maçônica legal
dada esse direito pelo Estado, ou seja, é como se fosse, digamos que ela fosse a religião do país, né? Como a gente viveu no tempo de Roma, quando Constantino declarou que a Igreja Católica seria a religião, o cristianismo seria a religião de Roma, né? Então esse grão-mestre está dizendo, nas entrelinhas, você que é um hermenêutico, você que é um exegese, observe que ele diz isso, ele diz que tem um aval da Federação do Brasil em se declarar que é a única potência no Brasil que tem essa ortoga de se declarar maçonaria regular. Eu deixo aqui essa minha fala, que é o cúmulo do absurdo, é o cúmulo do desespero, do fanatismo e buscando o direito aonde não existe. Já que, dentro dos princípios do que seja regularidade de uma potência maçônica, vocês não têm mais argumento para sustentar. Não tem mais argumento. Se perde no tempo e espaço, vocês se perdem. A gente vê isso nos grupos maçônicos que a gente faz parte. Quando o cara entra, só existe essas potências regulares. Aí nós entramos na contextualização, os caras fica gaguejando, fica voando. Não, é porque disseram assim, é porque falaram assim. Meu irmão, me dê princípio, me dê princípio. Se for possível, me dê provas documentadas. Me dê princípio na historicidade. Para você fazer essa declaração, simplesmente você está sendo um papagaio de pirata, você está repetindo o que o outro está falando. Por isso que eu volto à minha introdução e dizer, é muito confortável você falar por uma eclésia totalmente condicionada, uma eclésia totalmente fanática, uma eclésia totalmente doutrinada, uma eclésia totalmente que não gosta de pensar, uma eclésia totalmente que não gosta de questionar, uma eclésia feita de pessoas totalmente condicionada. É muito fácil, é muito confortável. Vou ficando por aqui, te amo sem te conhecer.